E aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com Força Viva, seu caráter imortal. Nós estamos vendo aqui Prabhupada explicando, né, que Sarupa Damodara, ele era assim, um associado íntimo, né, do Sr. Chaitanya Mahaprabhu, né? E ele é como a própria Lalita, não é isso? E ele estava sempre assim, acompanhando o Sr. Chaitanya, assim como Lalita acompanha Radha e Krishna, né, no mundo espiritual, Sarupa Damodara acompanhava o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, que nada mais é que Radha e Krishna junto, né? Então, Krishnadas Kaviraj continua falando assim, que o coração do Sr. Chaitanya é a imagem das emoções de Shiradika. Assim, sentimentos de prazer e de dor surgem constantemente nele. Então, assim, o coração do Sr. Chaitanya é a emoção de Shrimati Radharani, né? Então, aqui no significado, o Prabhupada fala que o coração do Sr. Chaitanya estava cheio de sentimentos de Shrimati Radharani, e sua aparência se parecia com a dela. O Sr. Chaitanya era dourado, né? Por isso que ele chama Gauranga, porque Shrimati Radharani é dourada, e ele é dourado. E Krishna é escuro, se chama Sundar, né? Azulado escuro, né? Mas Radharani é dourada, então o Sr. Chaitanya vem dourado. É Krishna dourado. Sarupa Damodara explicou sua atitude como Radha Bhava Murti, atitude de Radharani. Radha Bhava é o humor de Radharani, Murti é a forma, né? A forma dele é a forma da emoção de Shrimati Radharani. Aquele que se dedica ao gozo dos sentidos na plataforma material dificilmente pode entender Radha Bhava, que é as emoções de Shrimati Radharani. Mas aquele que está livre das exigências do gozo dos sentidos pode entendê-lo. Então só pode entender mesmo a emoção de Shrimati Radharani quem está livre do apego ao gozo dos sentidos, né? Radha Bhava deve ser entendido pelos Goswamis, aqueles que são realmente controladores dos sentidos. Porque tem os chamados prakritas arrádias, né, votos materialistas, que ficam tentando imitar essas emoções de Sr. Chaitanya, né, amor de Radha Bhava, não é nada disso. Fala aqui que só pode ser entendido pelos Goswamis, né, que são realmente controladores dos sentidos. Né? Go é sentido e Swami, senhor dos sentidos. Né? De tais fontes autorizadas, deve-se saber que a atitude de Shrimati Radharani é a mais alta perfeição do amor conjugal. Né? Assim, a pureza absoluta do amor conjugal entre Radha e Krishna. Né? É a atitude de Shrimati Radharani, que é a meta mais elevada, né, das 5 doçuras transcendentais. Né? E é a perfeição completa do amor a Krishna. Que começa com Shanta, né? Shanta é neutralidade, depois Dasya é servidão, depois Sakya é amizade, depois Vatsalya é amor paternal, maternal, e por fim Madhurya, que é o amor conjugal. E esse amor conjugal, a perfeição máxima é o sentimento de Shrimati Radharani, né? Que é a consorte principal de Krishna. Esses assuntos transcendentais podem ser entendidos em duas plataformas. Um é chamado de elevado e o outro é chamado de super elevado. Os casos amorosos exibidos em Dwarka são formas elevadas, né? Imagina, Krishna com suas consortes, né? Então tem consortes que são como esposa de Krishna. Então os casos de Dwarka são chamados de muito elevados, né? De forma elevada. A posição super elevada é alcançada nas manifestações dos passatempos de Vrindavana. Porque Vrindavana não tem essa opulência, né? Então, assim, lá, então, o amor é espontâneo totalmente genuíno, né? É muito íntimo. A atitude do Chaitanya é certamente super elevada. Da vida do Chaitanya Mahaprabhu, uma pessoa inteligente, engajada em serviço devocional puro, pode entender que ele sempre sentiu a separação de Krishna dentro de si mesmo. Então, Sr. Chaitanya Mahaprabhu estava sempre num humor de separação de Krishna, né? Como Radharani, né? Separado de Krishna. Nessa separação, ele às vezes sentia que havia encontrado Krishna e estava assim gostando do encontro. Então, assim, ele ficava tão absorto que ele encontrava Krishna na emoção e ficava assim desfrutando desse encontro. O significado dessa separação e o encontro são muito específicos. Se alguém tentar entender a posição exaltada do Sr. Chaitanya sem saber disso, certamente entenderá mal. Então, assim, esse sentimento do Chaitanya é exatamente isso. É o encontro e separação de Krishna.
tem a ansiedade de encontrar, e quando encontra, esse sentimento assim, muito estático, né? É preciso primeiro tornar-se totalmente autorrealizado. Caso contrário, pode-se identificar erroneamente o Sr. Chaitanya como Nagara, ou o desfrutador das donzelas de Vraja. O Sr. Chaitanya não estava tentando desfrutar das donzelas, ele estava colocando na posição de uma donzela, que é a mais elevada das donzelas, Shrimati Radharani, né? Então a pessoa pode tentar identificar se o Chaitanya vai desfrutar das golpes, imagina, cometendo assim o erro de chamado Rasa Basa, o entendimento sobreposto em que não ajuda em nada, né? O Sr. Chaitanya a experimentar a atitude de Radharani. Esse entendimento errado, né? Que vai atrapalhar você entender as doçuras do Sr. Chaitanya, né? Mahaprabhu. Então isso aconteceu. Os Nagababa, esses Prakritas Sahajas, eles ficam tentando imitar, eles acham que Chaitanya é Krishna, está no humor de Krishna, e assim eles ficam tentando desfrutar de mulheres, e cai na degradação total, né? Então continua falando assim, na posição final de seus passatempos, o Sr. Chaitanya estava loucamente obcecado com a doçura de separação do Sr. Krishna. Ele agiu de maneira errônea e falou deliberadamente. Então Chaitanya se tornou, assim, na fase final mesmo, se tornou louco. Ele já não conseguia suportar mais a separação de Krishna. Ele estava totalmente absorto no humor de Radharani, né? Então, totalmente assim, na absorção total da separação de Krishna. Então, ele ficava como louco mesmo. Aqui no significado, uma palavra fala assim que Sr. Chaitanya exibiu o estágio mais elevado dos sentimentos de um devoto em separação do Senhor. Então, os sentimentos mais elevados o Sr. Chaitanya exibiu, né? Essa exposição foi sublime porque ele era completamente perfeito nos sentimentos de separação. Então, Chaitanya Mahaprabhu exibiu perfeitamente o sentimento de Radharani porque ele realmente era Radha e Krishna junto, né? Não é que ele estava imitando Radharani, ele era a própria Radharani com Krishna, né? O corpo de Radharani no corpo de Krishna, imagina. É por isso que o Sr. Chaitanya é os dois em um, né? Então, assim, os materialistas, no entanto, não podem entender isso. Então, às vezes, estudiosos, né, pessoas mundanas, materialistas, pensam que ele estava doente ou louco. Então, achavam que o Sr. Chaitanya, os historiadores acham que o Sr. Chaitanya era um louco, né? Uma pessoa que estava desperturbada. O problema deles é que eles sempre se engajam na gratificação do material dos sentidos e nunca podem entender os sentimentos elevados dos devotos e do Senhor. Então, a pessoa materialista, com a visão materialista, ela nunca vai entender, ela vai sempre pensar do ponto de vista dela, porque ela é uma materialista que está sempre desfrutando dos sentidos materiais, então ele pensa nesses termos, como fosse ele. Então, na posição dela, imagina, de Krishna e Radharani, então aí vai se entender tudo materialmente. Os materialistas são os mais abomináveis em suas ideias, porque aí se torna degradado. Assim, eles pensam que o humor de Krishna com as golpes é uma coisa mundana, homem e mulher. Então você vê até pinturas de Radha e Krishna com as golpes, sensual, assim, uma coisa totalmente mundana, não tem nada a ver com a realidade, né? Eles pensam que podem desfrutar de objetos grosseiros diretamente perceptíveis por seus sentidos e que podem de forma semelhante lidar com as características transcendentais do Sr. Chaitanya. E que eles enganam, né? Eles acham que pode desfrutar, como o Sr. Chaitanya desfrutava dos passatempos de Krishna, eles acham que pode desfrutar executando dos sentidos materiais, grosseiro, em outros sentidos, e vai entender. Assim eles podem lidar com as características transcendentais do Sr. Chaitanya. Aí eles enganam totalmente, porque eles estão sempre pensando em ponto de vista material, do ponto de vista mundano. E assim eles cometem ofensa e eles não entendem e desencaminham quem lê essas literaturas mundanas, assim, escritas por esses eruditos materialistas. Tá bom? Vamos continuar no próximo vídeo.